Queridos irmãos, boa noite aos meus amigos, queridos convidados que vieram prestigiar essa noite de festa em qual estamos aqui na IBAME, que é a noite de celebrarmos a Páscoa. Páscoa é uma festa cristã, comemorada sempre em memória ao nosso Salvador Jesus Cristo, que se sacrificou por nós. Fique muito à vontade para você celebrar conosco. Eu vou fazer a leitura de um texto que vai descrever a personalidade, a fisionomia e o amor de Cristo. Tudo tem a ver com essa festa cristã, com a Páscoa. E eu quero que você preste muita atenção nas músicas, nas canções que estaremos entoando em louvor ao nome do Senhor Jesus, porque elas vão contar a história que Ele passou, a nossa história com Ele, o sacrifício vicário feito por mim e por você. Preste muita atenção no texto de Isaías 53, dos versículos 2 a 12. A palavra do Senhor diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. Aleluia. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles ele levou sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, eu e você, Ele intercedeu. Glória a Deus. Glórias a Jesus, aquele que pagou um preço caríssimo por mim. E quando isso acontece, queridos, a gente vai observar que Ele cumpriu todo o seu chamado, todo o seu plano, todo o seu propósito. Tem um texto muito maravilhoso, que é o ápice da história, que é quando ao terceiro dia o Senhor ressurge, porque morrer, todos nós vamos morrer um dia, mas Ele venceu a morte. Essa é a nossa glória, porque Ele venceu a morte e nos resgatou do inferno. E quando Ele fez isso, lá em Mateus 27, 51, fala: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Isso não é figurativo, viu, irmãos? Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e saíram muitos santos que estavam mortos e ressurgiram.
E entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião que guardava Jesus, vendo o terremoto e tudo que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Que nós hoje tenhamos, em nome de Jesus, se você ainda não tem essa certeza no seu coração, dessa história que nós vamos contar hoje, e que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, e que Ele verdadeiramente pode salvar a sua vida, que você tenha essa certeza hoje, no nome de Jesus. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. E nós outros que já conhecemos essa história, que também não saiamos daqui, em nome de Jesus, sem receber uma cura específica, sem receber a libertação de um pensamento que tem possuído as nossas mentes de forma errada. Que nossas mentes sejam levadas cativas com Cristo e que Ele domine todo o nosso ser, em nome de Jesus. Aleluias. E porque Ele morreu e reviveu, nós podemos adorá-lo nessa noite, amém? Que você use a sua voz e você possa adorar em espírito e em verdade aquele que nos deu de presente a Jesus Cristo. Pai, pedimos ao Senhor que se faça presente no nosso meio, Deus. E neste momento nós queremos adorá-lo, nós queremos engrandecer o teu santo nome, Pai. Por isso tira de nós todo eu, tudo que não te agrada, Senhor Deus, e que somente o Senhor possa reinar neste lugar, em nome de Jesus. Amém. A dor que ali sentia, como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. E com autoridade garantir vida eterna e paz. Declare nessa noite: a cruz não conseguiu vencer o nosso Deus. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver em seu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. E com autoridade
da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos adorar ao Rei. Então adore, adore. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Aleluias. Glória a Deus, Cristo vive entre nós. E como um leão que ruge, o diabo ele fica como quem quer nos devorar. Mas o nosso Deus, que é poderoso para fazer muito mais do que podemos imaginar, já o derrotou lá na cruz e venceu. Aleluias, você pode declarar nessa noite? Ele venceu a morte. E é por isso que podemos nos aproximar de Deus novamente. E Ele quer ser seu amigo. Louve ao Senhor. Aleluias. Coloque-se de pé, porque nós vamos declarar a vitória do Senhor, a vitória dele na cruz. Como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando brechas para destruir, Roubar e matar. Não é na nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. Se você quer, cante nessa noite. Sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado do Jesus levou, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Jesus crucificado e o inferno em festa se alegrou. Pensavam ter vencido e derrotado o Salvador, mas não eram
universo inteiro estremeceu. E a multidão perdida viu que aquele era o Filho de Deus. O véu do templo se rasgou e hoje você pode entrar. Os santos, santos, venham adorar. Hoje eu sou livre para amar a Deus. Viver vitorioso com filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. E o pecado não pode mais te dominar. Aleluia. E no meio da festa o diabo começou a ouvir passos fortes que tremiam toda a terra e foi conferir. Quando as portas se abriram ao Cordeiro viu, e com o leão Jesus rugiu. E aí o pombo serpente todo principado se prostrou. E o leão Jesus da pisou bem forte e os esmagou. Tomou as chaves das mãos do diabo, abriu minhas cadeias e me resgatou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. E no terceiro dia a pedra do sepulcro rolou. E lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. Um anjo lhe falou que ele não estava lá. Entre os mortos não devia procurar. Viu um jardineiro e perguntou: Onde está o meu Senhor? Ele olhou nos teus olhos e pelo nome ele a chamou. Aleluias, Deus. Ela reconheceu a voz do Mestre. Rabone, Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, e o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, e o pecado não pode mais me dominar. E ele vive, e ele reina, ressuscitou, está sentado sobre o trono, só ele é digno de todo louvor, Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com filho seu. Hoje
Boa noite, igreja. Amém. Glórias a Deus. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração aqui presente neste momento, nesse dia festivo, né? E com os irmãos também, que Deus possa estar abençoando a cada irmão que está nos vendo, né, pelas nossas redes sociais. Estaremos fazendo neste momento, irmãos, um momento de dízimo, de oferta, de entrega de vidas e bens. Que os irmãos possam estar atentos a nós aqui, que nossos irmãos do coral estão se reunindo ali, se preparando para poder estar louvando a nosso Deus. Vamos lá. Vamos estar lendo Provérbios 3, versículos 9 e 10. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Pedir ajuda dos universitários aqui, irmãos. Amém? Nos diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui, irmãos, Deus, Ele se preocupa aqui, não com aquela situação daquilo que estamos entregando, mas Ele pede aqui honra. Ele está pedindo honra. E será, irmãos, que nós temos honrado a nosso Deus? Será que nós estamos fazendo jus a essa palavra? Porque honrar a Deus é honrar de coração, é aquilo que entregamos. O propósito é dar a Deus a honra. A consequência são os seus celeiros cheios e os lagares transbordantes. O verbo honrar significa fazer distinção, fazer diferença. O que Deus quer é o nosso reconhecimento de que nosso Deus é mais importante do que qualquer coisa material ou que tenha grande valor. E que Ele seja em nossas vidas e que eu possa expressar na minha vida, no meu coração, aquilo que representa para mim, para a sua vida. Então, meus irmãos, tudo aquilo que fizermos para Deus, nós temos que fazer com honra. E primeiramente, honrá-lo, porque Ele tem nos honrado. Ele nos tem nos deixado faltar nada. Amém? Nossa irmã Marlene, meu bem, estará levando a Deus a palavra de oração. Os irmãos que vieram preparados com as suas ofertas e com os seus dízimos, os irmãos poderão estar colocando aqui no nosso gasofililaço. Senhor, nosso Deus, muito obrigada, Pai, por estar mais uma vez na Tua casa, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, pelo esse culto que estamos prestando ao Senhor, que só o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, todas as pessoas que estão participando dessa cantata, que essa cantata, meu Deus, seja para a honra e para a glória do Senhor. Que esses hinos que vão ser cantados, ó Deus, possa tocar os corações, meu Deus. Que as mensagens cantadas, ó Deus, possam encontrar paz no nosso coração, Senhor. Eu quero te agradecer agora nesse momento por os dízimos e pelas ofertas. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um que vai contribuir e aquelas pessoas, ó Deus, que ainda não têm condição de estar ofertando, de estar dizimando, ó Deus. Que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego para cada uma delas, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. É a minha oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti.
Aleluias. Viemos hoje mais uma vez relembrar o sacrifício de Jesus Cristo que foi feito ali na cruz do Calvário. Como nós cantamos desde o início, hoje nós temos liberdade para falar com Deus. Nós podemos nos aproximar de Deus por causa dessa história linda, desse sacrifício que foi feito por mim e por você. Por mais que a história às vezes pareça triste, terrível, e sim, foi difícil, nós precisamos entender quão grande foi o sacrifício de Jesus ali na cruz por nós. Nós estaremos mais uma vez, através dos nossos lábios, cantando, declarando e relembrando este sacrifício que foi feito por mim e por você, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi. Multidões podiam ver o homem condenado a morrer. Por
nós queremos agradecer. Agradecer pela oportunidade que tivemos, Senhor, de poder te louvar, engrandecer o teu santo nome, Pai. E declarar, Senhor Deus, a tua vitória, Pai, naquela cruz. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu sacrifício vivo ali por nós. E que o Senhor continue, Pai. Continue falando aos nossos corações. Continue, Senhor Deus, estando no nosso meio, porque nós dependemos e precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Rapaz, eu fico pensando, como que pôde? A gente está andando com ele ali, rapaz, ele conversando com a gente, nós não reconhecemos. Meu irmão, eu estava tão triste com tudo que aconteceu, que eu queria tê-lo reconhecido antes. Eu acho que eu iria aproveitar muito mais aquele momento ali, mas eu estava tão entristecido que eu não consegui perceber. Eu não consigo entender, porque ele falava com a gente, rapaz, a gente estava falando sobre tantas coisas ali, e rapaz, como os nossos olhos estavam vendados desse jeito. Mas naquela hora, quando estávamos à mesa ali, rapaz, ele partiu o pão daquela forma. Naquela hora ali, na hora que ele comeu conosco ali, aí não teve jeito. Na hora, a forma dele partir o pão, o brilho no olhar, De falar com a gente. falar com a gente ali eu tive certeza que era o mestre. Por isso nós precisamos contar para eles assim. Sim. Contar para os 11. A paz seja convosco, meus irmãos. A paz seja com vocês. Por que vocês estão admirados, meio assustados, meio sem entender? Olha as minhas mãos, meus pés. Podem encostar em mim. Sou eu mesmo. Um espírito não tem carne e osso, como vocês podem ver que eu tenho. Vocês parecem ainda incrédulos. Vocês têm alguma coisa para comer? Afinal de contas, espírito não come, né? É o mestre. Eu mesmo falei com vocês anteriormente que essas coisas precisavam se cumprir. Aquilo que estava na Escritura a meu respeito, as coisas que estavam nos livros de Moisés, nos Salmos, nos profetas. E lá está escrito que Cristo deveria sofrer, iria ressuscitar no terceiro dia, e em seu nome seria pregado o arrependimento para a salvação das pessoas, perdão de pecados.
em todas as nações, começando em Jerusalém. E vocês são testemunhas disso. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Você crê nisso? A pergunta que fica para mim, para os 11 e para os 2 de Emaús. Ele é a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Obrigada, queridos. A palavra está com o pastor Rogério. Quem não matou a charada, é só começar a servir, viu? Jesus já deixou aqui, ó, lavarmos os pés uns dos outros, como ele mesmo nos ensinou. Graça e paz, meus irmãos. Jesus está neste lugar porque Ele vive. Glória a Deus. Obrigado. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho. Não tem como eu contar aqui toda a história, até porque nós temos muitos detalhes na Bíblia, mas não tantos assim. Mas eu quero falar um pouco de tudo que Deus fez através do seu Filho, para que eu e você pudéssemos estar aqui, para que pudéssemos ter vida, e não é qualquer vida, é uma vida em abundância. Mas antes eu quero orar. Curve a sua cabeça por um instante. Nós vamos falar com Deus. Peça ao Senhor que continue falando ao teu coração. Eu sei que desde o início, através dos louvores, através dessa encenação, nós podemos ver a glória de Deus neste lugar. E se o Senhor está aqui, grandes coisas Ele fará por nós. Se Ele está aqui, é impossível eu e você sairmos da mesma forma qual entramos. Se você entrou bem, você vai sair melhor ainda. Se você não entrou tão bem assim, você pode ter certeza que você sairá daqui abençoado ou abençoada para a honra e glória do Senhor. Pai, eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos, a minha vida, de todos nós que estamos aqui neste momento como igreja do Senhor. Aqui será lida a Tua palavra. E eu te peço, ó Deus, que a Tua palavra que será ministrada aqui, que vem do Teu Santo Espírito, possa nos impactar nesta hora, para que possamos receber um renovo do Senhor, para que possamos receber aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós aqui nessa noite. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor trouxe cada um que aqui está, aqui, para que pudesse ouvir a Tua voz. Senhor Deus, que o Senhor fala através dos louvores, através da palavra, e neste momento, fala conosco através de cada um texto bíblico que será aqui ministrado, no nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nós, sempre que falamos da Páscoa, nós sempre damos uma ênfase no terceiro dia, óbvio, porque nós queremos falar em alto e em bom som que Jesus ressuscitou. Aleluia. Porque é bom falar que Jesus ressuscitou, porque o nosso Deus é um Deus vivo. É bom falar que Jesus ressuscitou, para quando nos perguntarem assim, olha, por que você não usa aquele crucifixo com Cristo lá na cruz? Para que nós possamos responder que Ele ressuscitou e Ele não está mais naquela cruz. Meus irmãos, às vezes não paramos para perceber também que aconteceu um processo ali nesse plano de salvação dado por Deus a mim, a você e para toda a humanidade. Às vezes nós não paramos de uma forma sistemática para entender a Bíblia, ou entender o que aconteceu no primeiro dia,
o que aconteceu no segundo dia, o que aconteceu no terceiro dia, por que primeiro, segundo e terceiro dia. São tantas perguntas que nós poderíamos fazer aqui agora, mas eu queria que você entendesse da parte do Senhor aqui nessa noite alguns textos que trarei aqui. Como eu disse, eu não tenho como trazer tudo, porque aí eu teria que fazer um estudo bíblico aqui de semanas. Mas eu quero aqui de uma forma simples trazer um pouquinho do que aconteceu ali. Eu acredito simples, mas eu acredito que até 11 horas eu termino tranquilo, né? Meu Deus, pouco amém, né? Mas vamos lá. Meus irmãos, o primeiro dia não foi um dia tão tranquilo. Eu nem vou levar em consideração, igreja, o primeiro dia apenas e dizer que ele não foi tranquilo, porque os dias que antecederam esse primeiro dia também não foi. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai dizer que Jesus, enquanto ele estava naquele Getsemane, um jardim ali no Monte das Oliveiras, Jesus, quando estava ali, e vou resumir aqui a história porque você conhece, mas nós vamos lembrar que por 3 vezes, Jesus ele faz uma oração ao Pai. Quando simplesmente Jesus fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. A ponto da palavra de Deus, e através dos evangelistas, através dos evangelhos, nós entendemos, porque lá está escrito que Jesus ele estava ali angustiado. Você já se angustiou alguma vez? Quantos têm ideia aqui o que é a palavra angústia, irmãos? Amém? Por alguma época, ou talvez alguma situação, uma situação pouco favorável na tua vida, talvez alguma vez você já se angustiou. A angústia é algo terrível, irmãos. A angústia é algo que nos leva a ficar em baixa. A angústia é algo que fere o coração. E quando chega no primeiro dia, meus irmãos, muitas coisas acontecem. E tudo que vou relatar aqui, a partir de agora, eu queria que você que está aqui nessa noite entendesse assim: olha, era para mim. Tudo que o pastor está falando ali, que nós cantamos aqui, aquela via dolorosa, tudo que nós já vivemos, aquela cruz que ele carregou, aquela cruz que ele foi pendurado, os cravos nas suas mãos, como nós cantamos. Irmãos, nada daquilo era para Jesus. Eu queria que você aí entendesse e fizesse esse momento aqui de adoração ao Senhor. Adore ao Senhor, em cada texto aqui, adore ao Senhor e diga: Senhor, o que o pastor está lendo ali era para mim, mas o Senhor fez no meu lugar, aleluia. Seja grato nessa hora. Podemos fazer isso, igreja? Então vamos lá. Mateus no capítulo 26, vou me basear aqui em Mateus. Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Palavra de Jesus aos seus discípulos. Queridos, ter o sentimento que virá agora daqui a pouco, ainda hoje eu serei crucificado. Queridos, não entenda que ser crucificado é algo assim qualquer. Porque antes eles tiveram a última ceia, igual está aqui. Os meninos estavam aqui se divertindo, rindo, não é? Um momento bacana. O momento da mesa, de sentarmos à mesa, é um momento bacana, porque quando estamos à mesa, nós estamos olhando um ao outro. Quando nós estamos aqui partilhando o pão, nós entendemos que fazemos parte do mesmo corpo. Só que aquele que traiu Jesus, e ele precisava ser traído para que se cumprisse o que as Escrituras dizem, ele estava exatamente do lado de Jesus,
Porque a Bíblia diz que eles comiam no mesmo prato. Queridos, no primeiro dia nada foi fácil para Jesus. Porque nesse primeiro dia, enquanto Jesus disse ali que faltavam 2 dias para a Páscoa e o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado, ele precisava ser traído. Ele foi traído por causa de quê, irmãos? Por causa do dinheiro. Por causa de algumas moedas. A ponto de Judas falar, olha, com fazer um combinado. Porque Jesus no meio da multidão, ele era humilde. Jesus no meio da multidão era como qualquer outro. Ele não era estrela, ele não era o cantor gospel, ele não era o pastor gospel. Ele era ali o Salvador, que tinha amor por vidas. E aquele mesmo Jesus recebeu um beijo, porque a única forma de identificá-lo seria, olha, aquele que eu beijar, aquele é o Cristo. Jesus foi traído. Mas Jesus, ele fala que estava preparando para ser crucificado. Queridos, eu queria que você baseasse essa cruz agora aqui com o seu tamanho. Ei, baseie essa cruz agora com o seu tamanho. Para o seu braço, uma mão sua está aqui, e a outra sua mão lá do outro lado, teria que quebrar, irmãos? Responde aí. Estou fazendo aqui uma reflexão, aproveitando aqui essa cruz, porque a cruz que estava ali, ela não foi feita para Jesus, irmãos. Aquela cruz, ela foi feita para mim e para você, mas alguém nos amou primeiro, a ponto de se quebrar ali naquela cruz, quando ali eles colocaram aqueles cravos em suas mãos. Mas nos versículos 20 e 21, diz que ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, como nós vimos aqui na encenação. E quando estavam comendo, ele disse, digo-lhes, que certamente um de vocês me trairá. Exatamente o que eu acabei de contar para os irmãos aqui agora há pouco. E ainda continua, se nós formos lá no versículo 48, 49, o traidor havia combinado o sinal, olha aí, irmãos, que eu acabei de contar para os irmãos. Um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Queridos, o primeiro dia nada estava bem. Jesus já sabia, já tinha sido angustiado, já sabia que sobre ele viria o pecado meu e seu, porque Jesus, ele não teve pecado. Lá nos versículos 67 e 68, então alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam, profetize-nos Cristo, quem foi que lhe bateu? Irmãos, muitas pessoas quando lançaram aquele filme Paixão de Cristo, quantos lembram? Quando lançaram aquele filme, muitos não iam ao cinema, muitos não conseguiam ver, principalmente uma cena, você que viu o filme, quando um soldado romano, ele vinha fazer o açoite, para quem não sabe, o açoite é a chicotada ali, né? Era a mesma coisa, e pegava aquele chicote, tinham garras, e na cena do filme mostra que aquele soldado, ele bateu, aquelas garras fincaram ali na pele de Jesus, aqui assim, e quando puxava, saía um pedaço. Quantos viram essa cena, irmãos? Cena que fez muitas pessoas desmaiarem. Filme que fez muitas pessoas ficarem perplexas. Sabe por quê, irmãos? Aquele filme, ele não é nem um pouco que Jesus passou. É porque às vezes eu e você, nós adoramos a Deus, mas nós não temos ideia do preço que foi pago. Ah, irmão, se eu e você tivéssemos ideia do preço que foi pago, quem está fora da presença do Senhor voltaria agora.
Quem está aqui que talvez quer saber assim, quem é esse Deus, pastor, que o senhor está pregando aí? Ah, eu quero conhecer esse Jesus, não de ouvir falar, não Jesus, aquele do crucifixo, mas eu quero ouvir Jesus, eu quero sentir esse Deus vivo e poderoso que o Senhor está falando aí, aleluia. Porque, queridos, esse Jesus, ele está vivo. Nós podemos sentir a presença dele aqui. Nós podemos ter a certeza que ele está aqui quando nós o adoramos. Nós temos a certeza que ele está aqui quando alguém está aqui ministrando a palavra. Nós temos a certeza que quando ele está aqui, quando nós vemos os pequeninos adorando. Em tudo que aqui nós podemos ver, nós temos a certeza que o nosso Deus está conosco. Em muitos detalhes. Mas ali, queridos, eles batiam, eles cuspiam, ali eles zombavam. Parece que esse primeiro dia não acaba, né, irmãos? Parece que esse primeiro dia não termina. Mas ainda tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Não pense, queridos, que colocaram um manto de púrpura nele vermelho apenas, não foi para zombar, irmãos. Foi para zombar dele. Porque ele só tinha uma acusação. Estavam acusando dele ser chamado Jesus, o rei dos judeus. Fizeram uma coroa de espinhos. Olha, um rei que tem uma capa, mas não é a capa de linho fino. Não era a capa com o melhor tecido que um rei usava. E a coroa também não era uma coroa de brilhantes. Não era uma coroa de ouro. Mas ali fizeram para ele então uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Ah, querido, mas não fique pensando que aquela coroa de espinhos eles pegaram e falaram: vem cá, Jesus, eu vou colocar aqui devagarzinho. Não foi não, irmãos, lê lá o texto. Puseram uma vara em sua mão direita e ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus. Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Igreja, esse é o momento de nós refletirmos. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite que Jesus te ama. Eu quero dizer aqui nessa noite para você que aqui veio, que Jesus, Ele é contigo. Ele tem uma grande obra a fazer na tua vida. Ele não desiste de você. Ele está contigo o tempo todo. Ainda que você não tome uma decisão hoje, ainda que você não tome uma decisão amanhã, Ele te ama. Ah, pastor, mas eu vou acertar algo que eu tenho para acertar, depois eu venho. Meu querido, vem. Vem, sabe por quê? Jesus é aquele que sabe tudo contra você. Jesus, Ele sabe tudo, aonde você se assenta, aquilo que você faz. Ele sabe todos os sites que você acessa. Ele sabe o que está no teu celular. E Ele é o que mais te ama. Volte agora mesmo para os caminhos do Senhor. Tome uma decisão ao lado de Jesus, você não vai se arrepender. Faça isso quanto antes, porque Deus tem um plano tremendo na tua vida, saiba disso. E Ele te trouxe aqui nessa noite para que você entenda que todo esse sofrimento que você está vendo aqui, que nós estamos relatando, que era para mim e para você, Ele já levou no nosso lugar. Tem, irmãos, tem pessoas gratas aqui nessa noite. Tem pessoas que podem adorar a Deus aqui agora por isso. Tem adoradores aqui nessa noite para dizer que Ele é santo. Aonde está a igreja santa do Senhor que foi resgatada? Adora Ele. Adora Ele com todo o teu coração. Aleluia. Aleluia. Mas depois de crucificar, irmãos, depois de toda aquela dor, dividiram as roupas dele, tirando sortes e sentando-se. Vigiavam-se ali. Por cima de sua cabeça colocaram, por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Igualzinho está ali, ó, que é o significado. Este é Jesus, o rei dos judeus. Irmãos,
Antes de entrar no segundo dia, que primeiro dia, hein, irmãos? O primeiro dia, às vezes na minha e na sua vida é assim também. Às vezes, queridos, o primeiro dia, quando nós sabemos que algo, talvez nós sentimos que algo ruim está acontecendo. Quantas vezes já eu e você nos angustiamos, irmãos? Quantas vezes eu e você também já oramos: ah, Pai, não me permita passar por isso não, me livra disso, Senhor. Quantas vezes nós já dissemos: Senhor, está difícil demais, a prova está difícil, a tentação está difícil, eu já não sei mais, Senhor, o que fazer. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nesse momento difícil zombaram de você? Quantas vezes nesse momento difícil você ouviu coisas que desagradaram você, que feriram o seu coração? Sabe por quê, irmãos? Porque o primeiro dia nunca vai ser fácil. Jesus, ele mostrou isso para nós. Mas Jesus, ele foi crucificado, irmãos, e com isso veio o segundo dia. E os versículos 45 e 46 nos diz assim: houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Desculpa, meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Naquela hora, irmãos, Jesus estava naquela cruz, no seu lado 2 ladrões, e Jesus estava ali dizendo, ali está em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Outra tradução, talvez a tua tradução aí, porque Deus meu, por que me abandonaste? Ou tem uma outra tradução diferente? Obrigado, minha irmã, desamparastes. Sabe por quê, irmãos? Talvez alguns podem perguntar: pastor, por que Jesus estava falando se Jesus era Deus? Eu preciso te lembrar do que Paulo falou aos Filipenses no capítulo 2. Jesus, ele se esvazia a si mesmo, queridos. Jesus se esvazia de toda a sua divindade, para que ele pudesse vir como homem, como eu e você. Ele não foi gerado por homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas foi ali, nascido de mulher, de Maria, aquela virgem. E naquele momento, em forma humana, Jesus estava ali, se sentindo abandonado, porque depois das lutas, depois das lutas, o que mais eu e você nós nos sentimos é abandonados. Parece que depois da luta, sabe, parece que ninguém está com a gente. Parece que no momento da luta, depois de sofrer, ali Cristo, parece que ele estava, irmãos, ali então totalmente abandonado. Mas o texto diz ainda no segundo dia, que depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se de 2 partes, do alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Irmãos, prestem bem atenção, porque foi um brado. Jesus, em forma humana naquela cruz, ele estava sofrendo naquela cruz. Você não vai achar como eu, se nós pesquisarmos na Bíblia, na palavra de Deus, nós não vamos ver Jesus murmurando.
Irmãos, nós não vamos ver Jesus reclamando, mas nós vamos ver uma ovelha muda, pendurado sobre o madeiro, e derramando sobre o madeiro o sangue carmesim, o sangue que nos torna mais alvo que a neve, o sangue que purifica a sua igreja, o sangue que eu e você herdamos. Por isso somos cristãos, por isso nós somos filhos, porque através desse sacrifício foi nos dado o direito de clamar: Abba, Pai. Em João, diferente aqui de Mateus, apenas em João, Marcos e Lucas também não tem, mas em João está diferente, porque João vai dizer que quando ele entrega o seu Espírito, ele diz uma palavra assim, ele diz uma frase, na verdade, que ele diz assim: está consumado. O está consumado quer dizer que a dívida foi paga, como se Jesus ele dissesse, depois de bradar ali, através daquela dor da crucificação, dos açoites, daquela coroa de espinho, ele disse: ei, está pago. Eu e você não precisamos estar na igreja todo domingo para ser salvo. Eu e você não precisamos estar toda quarta, toda escola bíblica para ser salvo. Porque o salvo, ele tem prazer de estar todo domingo. Ele tem prazer de estar na escola bíblica. Ele tem prazer de estar em todos os cultos, quarta-feira e por aí vai. Queridos, nós que somos salvos, nós fazemos isso não para ser salvo, porque nós sabemos que para ser salvo é preciso aqui declarar, é preciso confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Basta você fazer isso. Mas o salvo, ele tem prazer. Nós estamos aqui, nós vimos o coral aqui, por sinal, um lindo coral. Eu fico pensando, imagina, todos nós participando de um lindo coral. Quem já cantou em coral aí? Imagina, irmão, quantas vozes, aquele monte de vozes, nós chegamos ali e vamos entoar cânticos de adoração, mas chega na igreja: eu não gosto, eu não vou cantar não. Então não vai cantar no coral lá. O início é aqui, irmãos. Aqui é o imperfeito. Nós estamos aqui diante do imperfeito para caminhar em direção à Nova Jerusalém. O coral com todas as vozes perfeitas, em uníssono, todos em adoração. Mas aquele momento em que Jesus disse: está consumado, o véu do templo se rasgou. Porque lá no Santo dos Santos não podia entrar qualquer um, queridos. Mas naquele exato momento Jesus disse assim: ei, eu fui sacrifício no teu lugar, agora você tem livre acesso a mim. No dia que você quiser, você me chama que eu vou até você. Agora você tem livre acesso. Você não precisa de sacerdote. Você não precisa. Agora você clama e eu te respondo. Você ora e eu te dou a resposta. Você bate e eu abro a porta. José tomou o corpo, envolveu num limpo lençol de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Que José que era esse? Quem lembra? José de Arimateia. Então ele foi lá, pediu o corpo, foi-lhe autorizado pegar o corpo, e ali ele colocou então, justamente naquele sepulcro, uma pedra. Imagine uma pedra, ali foi feito um buraco naquela pedra, foi colocado lá naquele sepulcro o corpo de Jesus, e foi colocado uma pedra ali na frente para que ninguém tirasse. Irmãos, daí em diante começaram a ficar doidos. Vai lá, logo ali Pilatos e todos aqueles começaram a ficar doidos. Olha, vai lá, vamos vigiar, porque senão aqueles que estão acompanhando esse Jesus aí vão retirá-lo de lá e vão dizer que ele ressuscitou. Porque qual que era a preocupação deles, irmãos? Vamos ver? Olha lá, no outro dia, que era o seguinte da preparação, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Queridos, nós precisamos ter ideia e ter a certeza que aquilo que Deus fala, Ele cumpre.
E ali ele trouxe uma preocupação, irmãos. Todos aqueles fariseus, aqueles chefes sacerdotes, eles ficaram doidos ali. Peraí, se ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia, e se ele ressuscitar mesmo? O segundo dia, meus irmãos, ainda ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Eles estavam achando ainda que eles ainda estavam sendo enganados. Antes de ir para o terceiro dia, segundo dia é o dia que nós nos sentimos abandonados. Segundo dia, igreja, é aquele dia que depois do momento difícil, eu e você, nós pensamos assim: e agora? Porque a terra escureceu, houve trevas, e quando há trevas nós não conseguimos andar, nós não conseguimos pensar, nós não sabemos para onde ir. Mas eu quero te dizer que nessa noite, que a tua vida não está perdida, porque alguém te salvou. Permita que Deus faça uma grande obra. É você que vai permitir. Permita que Deus faça uma grande obra na tua vida. Mas eu preciso te dizer que Ele está vivo. O nosso Deus, Ele vive, Ele ressuscitou. E depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E naquele instante, como o ministério aqui cantou, Dani cantou isso aqui, né? No meio daquele cântico, a vitória na cruz. E foram ali ver o sepulcro e encontraram alguma coisa diferente. Algo tinha acontecido. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Jesus já não estava mais no sepulcro, porque Ele já tinha ressuscitado. Queridos, comece a entender que o Jesus que você serve é um Jesus vivo. Comece a entender que aonde você está, esse Deus vivo está com você. Ah, irmãos, eu vou repetir, porque no teu coração aí agora, quando eu falei, porque esse Deus vivo está com você o tempo todo, aqui agora, isso pode trazer uma grande alegria para você, de entender, Deus está comigo o tempo todo. Ou pode trazer uma tristeza, de entender se Deus está comigo o tempo todo, porque Ele está vendo o tempo todo o que eu faço. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele está de braços abertos a te perdoar. Deus está de braços abertos a nos perdoar e nos abraçar o tempo todo. O grande problema é quando não se pede esse perdão. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Ah, irmãos, imagina a cena. Imagina a cena dessas mulheres ali naquele sepulcro e ouvindo uma voz falando ali com elas, e já mais ninguém lá dentro. Então, simplificando aqui a história, Jesus ali, Ele disse: vão depressa e digam aos discípulos dele, Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Quando nós lemos lá atrás,
nós vamos lembrar que Jesus já havia avisado para eles que no terceiro dia iria ressuscitar e iria encontrá-los. Irmãos, quantos creem aqui que Jesus ele está aqui? Amém. Sabe o interessante? Que às vezes nós cantamos sobre Deus, falamos sobre Deus, e na hora que nós precisamos, nós não cremos nesse Deus. Sabe uma coisa interessante? É que às vezes nós conhecemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, sabemos toda a teologia, sabemos fazer uma exegese, uma hermenêutica de um texto, mas quando eu preciso entender que esse Deus é um Deus vivo, aonde está esse Deus? De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. E aqui é o texto mais preocupante, irmãos. O terceiro dia é o dia da vitória, irmãos. Depois do dia difícil, do dia das lutas, do dia que zombam, vem então o dia do silêncio, que foi o segundo dia. Que às vezes nos sentimos abandonados, mas sabemos e temos a certeza que Deus está conosco. O terceiro dia é o dia da vitória, é o dia da bênção. Só que esse texto nos preocupa, irmãos, porque diz que os 11 discípulos foram para a Galileia, da mesma forma que havia se combinado, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, vamos ler comigo? Quantos podem fazer isso comigo aí? Vamos ler? Quando viram, a minha Bíblia deve estar errada, eu devo ter digitado ali errado, só pode. Não é possível que discípulos que viram tantas coisas, viram Jesus naquela cruz, viram Jesus ferido, viram Jesus com a coroa de espinhos na sua cabeça, não é possível que viram aquele mesmo Jesus naquele sepulcro e ressuscitando, não é possível que esses iriam duvidar. Vocês acham que é possível? Sabe o que isso mostra para nós aqui nessa noite? Que nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não comecemos a enxergar, ouvir a igreja como um amuleto. Eu vou lá na igreja e fui abençoado por ir lá na igreja, o hábito que nós temos de falar igreja, que na verdade é templo. Quando na verdade nós precisamos encontrar com Cristo. Não cantar, mas sim louvar. Não apenas aparentemente falar algumas frases, mas de todo o nosso coração adorar a Deus. Que é essa forma que Ele é digno, essa forma que Ele merece. Amém, irmãos? Espero que Jesus tenha falado ao teu coração. Espero que Jesus Ele tenha colocado no teu coração o que é preciso você fazer, porque Paulo, quando escreve aos Gálatas, e assim eu encerro: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Viva dessa forma, de forma que você possa dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Quantos gostam do cantor cristão aqui? Amém? Só isso? Amém. Vamos lá, Alex. Quantos lembram aqui, ó? Que grande amor que Cristo nos... Mais alto, vamos lá, como um coral. Para a vida não negou, louvemos tão grande
grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Só uma estrofe. Esse é o hino 25. Eu separei uns trechinhos aqui de hino pra gente cantar. Hoje é festa, irmãos. Hein? Hoje é festa. Vamos lá então? Seja bendito Cordeiro. Levante a sua voz, adore ao Senhor. Aleluia. Seja bendito. Seja bendito seu sangue que por nós eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante. Eu queria convidar vocês para ficar em pé, mas eu não sei se vocês vão. Adore ao Senhor. Aleluia. Sim, nesse sangue, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mas tem um outro hino também, queridos. Sol. E aquele pão que foi partido por nós, irmãos, nos trazendo vida. Aleluia. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus. Pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Pão que alegria, paz e luz. Tá bom? Mais um hino? Só mais um trechinho? Então vamos lá. Qual que é o tom, Ayara? Com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Levante a sua voz e cante bem alto. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigar. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer mais uma vez. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz,
HCC, para a gente terminar? Pode ser? Cantamos Cantor Cristão, vamos cantar um do HCC. Para quem não sabe, como é que é o nome? Inário, né? Para o culto cristão. Também é nosso inário, batista, ok? Então vamos lá. Esse aqui, irmãos, eu acho que nós vamos cantar em alto e bom som para adorar o nosso Deus, o Deus que está aqui. Nós vamos adorar em alto e bom som o Deus que ressuscitou. Aleluia. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando. Cadê os músicos? Vão lá, pra gente terminar isso aqui. Dando a vida por mim, pecador. Parem só um pouquinho, irmãos. Para ensaio foi bom. Eu quero encerrar cantando, mas adorar o nosso Deus. Podemos, irmãos, com essa letra linda? Só 2 estrofes. Pode ser? Vamos lá então? Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus. E morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Diga, levarei, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Vamos pra si, vamos pra si. Faz sustenido, faz sustenido. Peraí, eu esqueci a letra. Não coloquei a letra, irmãos, vamos lá. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar isso. Será que queremos, irmãos? Hein? Vamos lá. Ele vem, aleluia, Ele vem nos buscar, e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei, diga, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que o nome do Senhor seja adorado, que o nome do Senhor seja adorado. Os irmãos podem se assentar, glória a Deus. Então vai entrar agora, irmãos, a nossa bandinha Kids. Acho que vem coisa boa aí, irmãos. Já estamos encerrando. 5 minutos nós encerramos. Feliz, vamos ver o que a
Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim. A Páscoa não é só chocolate, a Páscoa não é só bombom, a Páscoa não é só coelhinho, mas escuta esse som. Pois na Páscoa celebramos a ressurreição de Cristo que morreu por mim. Vamos pular de alegria, cantar ao Senhor, juntos celebramos o céu Faça ideia para ensaiar essa bandinha. Não deve ter sido fácil ensaiar essa bandinha, né? Irmãos, nós estamos encerrando. Os irmãos do coral, se puder, já fica lá que a gente encerrar cantando. Queridos, eu quero convidá-los aí, os irmãos que estão conosco aqui nessa noite, você que nos visita, para que você esteja conosco aqui novamente. Quarta-feira nós estaremos aqui, 19h30. A última quarta, quem esteve aqui na última quarta, irmãos? Amém. Nós fizemos um momento de oração, foi bênção ou não foi? Queridos, venham participar, né? Nós vamos aqui trazer uma palavra, o pastor vai trazer aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Em breve eu vou voltar com o estudo bíblico. Eu tinha iniciado, né? Mas esse tempo que eu afastei, eu parei. Mas eu estou aqui obedecendo algo do Senhor. E em breve a gente volta com o estudo bíblico. Mas eu quero convidar você, quarta-feira, está aqui cultuando conosco. Volte no próximo domingo. Lembrar os irmãos que no próximo domingo pela manhã nós teremos a ceia do Senhor. Tá bom? Então, você é o nosso convidado para estar participando aqui conosco. Feche os teus olhos, eu quero orar mais uma vez. Eu vou impetrar a bênção do Senhor sobre a vida da igreja, que aí, enquanto, né, os irmãos estiverem louvando, os irmãos fiquem à vontade para continuar louvando, para ir saindo. O pastor vai estar ali na porta te cumprimentando. Amém? Pai, muito obrigado por tudo que nós vivemos aqui hoje. Obrigado pelas tuas bênçãos sobre nós. Pai, obrigado porque enquanto aqui nós te adoramos, nós sentimos a tua presença neste lugar. Continua, Deus, nos dando direção. Continua falando aos nossos corações através do louvor, através da palavra. E nos ajude, ó Deus, a te adorar em espírito e em verdade, que é a forma que o Senhor é digno de receber este louvor e essa adoração. Que essa semana, Deus, seja uma semana abençoada na vida de cada um dos teus filhos. Eu quero aqui, ó Deus, profetizar na vida de cada um que aqui está, aqueles que estão cultuando conosco nesta hora.
uma semana abençoada diante do Senhor. E que o teu grande amor, Deus, que a graça do teu Filho Jesus e a comunhão do teu Santo Espírito seja sobre todos nós e sobre todo Israel santo do Senhor, espalhado sobre a face da terra. E o povo de Deus diz: amém. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa e a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado